Ele olha para ela e pergunta se ela conhece a história dos pássaros do inferno. Ela então responde que ouviu falar deles quando ainda era bem pequena, em uma história assustadora que sua babá havia lhe contado. Estes pássaros têm as penas tão escuras quanto a noite, ele diz. Seus olhos são vermelhos e brilhantes, e segundo a história, se você olhar nos olhos deles, eles irão levar a sua alma. Ele então olha fixamente nos olhos dela e diz: no instante em que nossos olhos se encontraram todos aqueles anos atrás, acho que foi quando você capturou a minha alma. Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Tô trazendo a continuação dessa história aqui. Eu tô editando tudo novamente e tô repostando. Então se você quer ver a continuação, já clica no like. Se esse vídeo bater 20 likes, amanhã eu trago a continuação para vocês, beleza? E para quem quiser fazer parte do nosso ranking, QR Code na tela e link no comentário fixado. Agora o reset será mensal, todo dia 1º de cada mês. E em primeiro lugar aqui como soberano, nós temos o João, que mandou R$1 lá no Live Pix. Nunca perdeu nenhuma batalha, porque sempre se esconde. É isso aí, João, tamo junto. Valeu pela fortalecida, é nóis. E em segundo lugar aqui, Alemão Mauá, que sou eu, dono de um potencial imenso e talento nenhum. Alemão, que triste. E é isso, rapaziada, se quiser entrar na lista aí, ó, faltam 44 dias para resetar. É só ler o QR Code, clicar no comentário fixado e dar aquela fortalecida com qualquer valor no Live Pix, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro Mauá. Em uma pequena província do norte chamada Legbel, na casa do senhor da província, escuta-se um alto grito. Depressa! Logo o papai vai chegar. A dona então diz para a garota enquanto penteia seu cabelo: acalme-se, senhorita, pois farei de você a menina mais bonita de toda Legbel. A garota então responde dizendo que não basta ser a mais bonita de Legbel, que seu pai é um homem muito culto e viajado e que ela precisa ser a mais bonita do mundo todo. A dona então começa a sorrir e a garota, encabulada, pergunta o motivo dela estar rindo. Relembrando o passado, a dona diz para a garota que ela é muito meiga e adorável, que ela cresceu muito rápido e que era como se ontem ela ainda fosse uma criança. Fala para a garota que ela parecia estar muito animada por ter o conde, seu pai, de volta para casa. A garota abre um sorriso e diz que sim, e fala que seu pai prometeu trazer um lindo presente desta vez, e que ela estava muito curiosa com que tipo de presente ele lhe traria, um vestido talvez. Mas complementa dizendo que sua preferência seria ganhar um livro, mais do que qualquer outra coisa, e se pergunta se o seu pai saberia disso. Ela está muito empenhada em ficar extremamente elegante e oferecer o melhor de si para que talvez assim seu pai lhe dê um pouco mais de atenção, nem que seja por apenas 1 segundo a mais. Então a dona fala para ela não se preocupar e diz que nunca viu uma menina tão linda quanto ela. A menina abre um lindo sorriso e pergunta para a dona como ela consegue dizer coisas doces assim com tanta facilidade. A dona fala que só está dizendo a verdade e diz que a coisa que mais a assusta é o dia em que algum nobre de alguma terra distante vier pedir a mão da garota em casamento e, consequentemente, levá-la embora para sempre. A garota então diz para a dona não se preocupar com isso, que ela ainda é muito nova e que ainda vai demorar muito para ela se casar, que dificilmente algum nobre iria querer se casar com ela, mesmo ela sendo nobre, por ela ser uma menina do campo. A dona então olha para a garota e fala: não diga isso, senhorita, a reputação da sua família é... E antes de completar a frase, alguém grita através da porta dizendo que o carro do conde estava se aproximando. A garota então toma um tremendo susto e sai correndo apressada. A dona corre atrás dela, quando finalmente ela para diante da janela e fica observando o seu reflexo pelo vidro. Então, ela pergunta para a dona se ela realmente está elegante.
A dona então diz que ela já havia perguntado isso e pergunta para a garota o porquê dela estar tão impaciente. A garota, persistindo, fala para a dona responder à pergunta. Ela diz: "Eu sou sua senhora e você deve me servir. Responda minha pergunta." Após ficar surpresa, a dona olha para a garota e calmamente diz para ela que de fato ela era sim sua senhora e, estendendo a mão, complementa: "Você é minha mestra e senhora de Legbel, então não deve temer a nada." Ela fala para a garota erguer a cabeça, deixar o nervosismo de lado e que era hora de ir saudar o conde em seu retorno para casa. "Afinal, você não está animada para ver o seu presente?" diz a dona para a garota. A garota sorri e diz: "Certo." Nesse momento, ouve-se um barulho de porta se abrindo. A garota arregala os olhos assustada, enquanto o homem que surge diante dela pergunta o que ela pensa que está fazendo, olhando para seu irmão daquela forma tão rude. A garota, com um semblante de surpresa, pede desculpas e diz que não esperava ver ele, e fala que havia se enganado. O homem, com um tom sarcástico, a questiona dizendo como que ela, estando na casa dele, poderia ficar surpreendida ao vê-lo, e que ela deveria ao menos dar uma desculpa razoável. Enquanto isso, a dona que serve a família se pergunta em pensamento: que moral um homem que fica dias e noites enfiado em casas de jogos teria para estar repreendendo uma pequena garota? E mesmo a garota, continuando a se desculpar, o homem que na verdade é irmão dela, seguiu sendo rude com ela. Ele diz a ela que ela está com uma aparência horrível e a questiona que se haveria algum homem no mundo que iria querer ficar com ela. Espantada, a garota relembra que acordou 2 horas antes para se arrumar e se entristece com as palavras do seu irmão. Ela se pergunta o porquê dele ser sempre tão cruel assim com ela, e que conversar com ele é sempre aterrorizante. Neste momento, escuta-se uma voz dizendo: "O que todos estão fazendo aqui? Não perceberam que está frio? Era para estarem esperando na sala." E diante deles aparece o conde, seu pai. A garota então abre um sorriso enquanto diz: "Pai!" E seu irmão pergunta ao patriarca se a viagem correu tudo bem. A garota então diz ao seu pai que está feliz por ele ter retornado, mas devido ao seu nervosismo, as palavras quase não saem direito. O conde diz que está bem e que precisa recuperar as energias, já que viajar por várias horas de carro é extremamente cansativo. O conde então pergunta como estão as coisas e, prontamente respondendo, o irmão da garota diz que tudo está muito bem e que ele cuidou das coisas na ausência do seu pai. O conde, concordando, fala: "Que ótimo! Sei que posso sempre contar com você." Em pensamento, a garota fica se lamentando por não conseguir nem falar direito com seu pai sem gaguejar. "Você é uma idiota. Por que você é sempre assim? É por causa disso que todos te tratam como um ninguém." O conde então chama seu mordomo e lhe diz: "Pode trazer o garoto." "Agora mesmo, senhor," o mordomo responde para o conde. O conde então fala para todos que a partir daquele dia o garoto fará parte daquela família. Seu filho então lhe pergunta que garoto era esse de que ele estava falando. "Juntar-se à nossa casa. O que está acontecendo?" O conde então responde, perguntando se ele não se lembrava de que ele havia dito que traria um presente para os dois quando voltasse para casa. "Um presente?" eles se perguntaram. Quando diante deles aparece um garoto todo desajeitado e com a roupa toda esburacada. Todos ficam surpresos com aquela cena. A garota observa atentamente e vê uma marca no pulso do menino e, assustada, ela pensa: essa marca é o sinal que marcam os escravos do Império Cáspio. Será que o papai trouxe um escravo para casa? E então os olhos dos dois se cruzam e ela se pergunta por que os olhos deles são tão vermelhos. Ela se lembra da história que sua babá havia lhe contado quando ela ainda era criança. É assim que é olhar nos olhos de um pássaro do inferno.
O irmão da garota então pergunta ao conde que diabos era aquilo e reclama do terrível mau cheiro exalado no ambiente. O conde então responde que isso é para benefício de todos e que nada que não pudesse ser resolvido com uma boa lavagem com água e sabão. O conde ressalta que ele sempre quis um irmão mais novo e que sua filha precisava de um amigo da sua idade. Espero que todos se deem bem, ele completa. A garota se perguntava o porquê dele não parar de encarar ela e como que ele poderia ser um presente. Seria alguma brincadeira do seu pai? Sou uma tola por ter criado tanta expectativa. Ela então respira fundo, vira as costas e sai andando. O conde então ordena para a dona que o leve para tomar um banho antes de todos jantarem juntos, e ela prontamente obedece. Dona fala para o garoto que não sabe se nem com toda a água e sabão seria possível acabar com aquele cheiro horroroso que ele exalava. Como eu poderia saber naquele momento e diante de tudo aquilo que este menino de olhos vermelhos e vestido como um mendigo seria o pior, ou então o melhor presente que eu já havia recebido na vida? Em um flash de memória do passado, de quando a garota ainda era pequena, ela se distrai em seus pensamentos. A garota se atenta ao fato de que seu pai nunca a olhou intencionalmente nos olhos e que sempre que seus olhos se cruzavam por algum acaso, ele desviava o olhar, como se tivesse visto algo que não deveria ter visto. Era como se ele estivesse vendo um fantasma. Ela pensa consigo mesma e no mesmo instante começa a correr para longe dali, confusa com todos esses pensamentos. De repente, ela esbarra em seu irmão por acidente e acaba caindo no chão. Eu não disse que nunca queria te ver na minha frente? Ele grita furioso e implica com a garota, dizendo que ela sujou toda a roupa dele. Olhando para o chão, ela pede desculpas enquanto limpa toda a sujeira pela sua queda. Ele fala para a garota que ela é como um fantasma ou um presságio ruim e que se não fosse por ela, a mãe dele ainda estaria viva. Algum tempo depois, em seu quarto, a garota pergunta para sua babá se ela é uma pessoa de verdade. E se eu for apenas um fantasma que está aqui para assombrar essa casa? Ela continua. Algum tipo de monstro que para vir a esse mundo foi preciso o sacrifício da mamãe. Surpresa com o que acabara de ouvir, a babá da garota a repreende dizendo: "Pare agora mesmo de falar essas bobagens, minha lady." Ela explica para a garota que seu irmão ainda está tentando superar suas mágoas e por isso tem agido tão rudemente com ela. Complementa dizendo que, com certeza, ele se tornará um senhor forte e muito confiável da família antes mesmo que ela se dê conta. A babá fala para a garota que o mesmo acontecerá com seu pai, assim que todas as feridas em seu coração se cicatrizarem. Ele voltará a olhar para você novamente, ela diz, e comenta que a garota lembra muito a mãe dela, e que por causa disso ela é tão bonita. Dona fala para a pequena garota que com certeza ela será muito amada. Lamento, mas não acredito em nenhuma palavra que ela disse. Voltando para o presente, o filho do conde segue retrucando com seu pai, indagando se ele realmente pensa em dividir a mesa com aquela coisa, referindo-se ao garoto recém-chegado. Então, o conde fala para seu filho que os nobres devem ser gentis e generosos com pessoas de classe baixa. Ele não parece bem apresentável agora que tomou um banho e colocou as suas roupas usadas? Diz o conde para seu filho, que segue resmungando e perguntando se isso é algum tipo de piada. Todos estão sentados à mesa e a garota percebe que, após tomar banho, algumas feridas se tornaram mais aparentes no garoto. Ao observá-lo, seus olhos mais uma vez se cruzam e, desviando o olhar, ela se pergunta por que ele a olha assim tão fixamente. O irmão da garota, então, o encara e pergunta para o menino o motivo de ele não estar comendo.
Fala para o menino que ele não é nada além de um criado que foi pego das ruas e que deveria agradecer pelo alimento que lhe é dado. Quando o menino se preparava para comer, espere. Alguém fala e retira o prato dele. Esses alimentos são muito caros e preciosos. Você não merece comer algo assim. Então, ela coloca um prato de sopa e diz que aquela era a refeição dele. Por dentro, ela se questionava sobre o que havia de errado com ela, já que não costumava agir daquela maneira. Seu irmão então manda que ignore o garoto e que se sente para comer sua própria comida em silêncio. Finalmente, o menino começa a comer sua refeição. E aliviada, a garota fica imaginando a confusão que seu irmão poderia ter arrumado pelo fato de o garoto não estar comendo nada. No final das contas, aquela atitude dela tinha sido apenas uma maneira de evitar algum tipo de conflito. Seu irmão então pergunta para o conde: "Mas enfim, pai, onde é que você arrumou esse menino?" O conde então lhe responde que, em seu caminho de volta para casa, havia uma névoa muito densa e que o garoto havia aparecido diante de sua carruagem e quase tinha sido atropelado. "Saia da frente!" o conde ordenou para o menino. "Você tem ideia de quem sou eu para bloquear meu caminho?" Ao se aproximar do menino, o conde percebeu o sinal em seu pulso. Terminando de responder à pergunta de seu filho, o conde fala que, estando ele em uma posição de alta classe, não poderia abandonar aquela pobre alma jogada à própria sorte. O quê? Novamente a garota se pega em seus pensamentos. Ele só viu mão de obra gratuita na rua e pegou para seu próprio benefício. Ela segue pensando que não quer odiar seu pai, porém, não sabe o que pensar em momentos assim. "Ele deve ter saltado de propósito na sua frente", disse o irmão da garota ao conde. "Ouvi rumores de que muitas pessoas de classe baixa fazem esse tipo de coisa para tirar proveito e dinheiro de pessoas mais ricas. São todos um bando de vigaristas", ele complementa. Então, o conde fala para seu filho que trate bem e cuide do garoto, ressaltando que aparentemente ele seja mudo. Mas destaca que gostou muito do brilho que há em seus olhos. "Ele me lembra um pouco da nobreza", fala o conde, completando que, se o menino for bem criado, poderá ajudar bastante toda a família no longo prazo. O conde se despede de todos, dizendo que precisa se ausentar para resolver alguns assuntos, sobrando apenas os 3 sentados à mesa. O menino recém-chegado segue comendo sua refeição, enquanto o irmão da garota começa a observá-lo. Ele então pega sua taça com vinho e simplesmente despeja todo o líquido sobre a cabeça do menino. "Olha só como ele parece patético", diz ele para sua irmã, e, em tom de sarcasmo, completa: "Lembra a nobreza? Faça-me o favor." Surpresa com aquela cena e vendo o menino naquela situação, a garota se pergunta se seu irmão, que já está com 20 anos, ainda acha aquilo divertido. "Cresça", ela pensa. O irmão dela se levanta e pergunta se ela não está achando aquilo engraçado. Fala em tom irônico que ele deve ser um péssimo irmão por não ser capaz nem sequer de fazer sua irmãzinha sorrir. Em seguida, ele diz que teve uma ótima ideia e pede para que sua irmã se aproxime. Ela se levanta, vai para perto dele e pergunta o que ele deseja. Ele fala para a garota que ela já está bem crescida e que agora vai ensiná-la a como deve tratar as pessoas de classe inferior. Segurando seus ombros, fala para ela ir em frente e empurrá-lo. "Venha, irmãzinha, cuspa nele", ele fala para a garota. "O restante você já deve estar familiarizada em como fazer." Espantada e sem reação, a garota relembra algumas das vezes em que seu irmão a maltratava. "Prossiga, irmãzinha, e chute-o", diz o irmão da garota para ela, e fala que pessoas como aquela devem aprender qual é o lugar delas. Em choque com aquela situação, a garota imóvel observa atentamente ao garoto que continua sem dizer nenhuma palavra. Ela então cerra seus punhos e caminha em direção ao menino. "Muito bem",
Ela fala, enquanto para diante do garoto. Só vou fingir que te chutei, ok? Então caia quando eu o fizer, entendeu? Cochicha ela para o menino, que no mesmo instante esboça um sentimento de surpresa. Ela se prepara e então lhe dá um chute. Seu pedaço de merda! A garota exclama, e no mesmo instante o garoto cai em direção ao chão. Ela toma um susto e pensa, nossa! Como ele caiu forte. Excelente, minha irmã! Fala seu irmão, enquanto o garoto fica estribuchado no chão. E gabando-se, ele fala para a garota que nada como alguém com experiência de primeira para ensiná-la. Com a voz trêmula, ela apenas concorda dizendo, sim. Etienne Barenhart, segundo filho mais velho do Duque Barenhart do Império Urzeka. Ele imaginou que eu havia sido destinado a viver na riqueza, pacificamente, e com uma vida extremamente monótona para todo o sempre. Nossa história continua, após um salto de tempo para o passado, onde vemos 4 irmãos muito próximos um do outro. Eram os 4 filhos do Duque de Barenhart. Acontece que havia uma tradição nessa família. Era comum entre eles que sempre o filho mais velho ficasse com toda a herança, e todos eles concordavam com isso. Jamais esperavam por um conflito avassalador. Então, escuta-se uma voz. Irmão Etienne, Diga Ed, o que deseja? Responde Etienne para seu irmãozinho pequeno. Então o menino pergunta para ele quem havia sido o seu primeiro amor. Surpreso com a pergunta, Etienne fala para o garoto, como assim? E repete as palavras ditas pelo menino em tom de interrogação. Primeiro amor? Então o pequeno garotinho diz para ele que acreditava estar apaixonado. Fala que já havia visto uma infinidade de olhos azuis, porém, que nunca tinha visto olhos tão azuis como aqueles. E ressalta que pareciam com o oceano. O garoto continua descrevendo, dizendo que os cabelos castanhos eram tão brilhantes e imensamente compridos, e que se ela falasse que era uma ninfa mágica da floresta, que com certeza ele acreditaria. Etienne então fala para o menino que havia uma garota que não tinha tirado os olhos dele na última festa que teve, enquanto em pensamento imagina o quão fofo era aquilo. Não brinque comigo, irmãozão, fala o garoto para Etienne. Nossa história então salta para uma outra cena, onde aparentemente estão à procura de alguém. Encontrem-no! Alguém grita, e fala que ele tem cabelos curtos e olhos vermelhos. Comentam entre eles que será fácil de encontrá-lo, pois ele está vestido com roupas nobres e muito caras. Podemos ver Etienne fugindo desesperado, enquanto uma pergunta ressoa no ar. Como que as coisas chegaram a isso? Então podemos ver o irmão de Etienne caído no chão, passando muito mal. O garoto fala para Etienne que corra e fuja dali o mais rápido que puder, que aparentemente a madrasta deles teria colocado alguma coisa estranha em seus lanches. Isso foi tudo feito pela madrasta? O menino segue dizendo para Etienne fugir e ir embora dali o mais depressa possível, que ele precisava sobreviver. Novamente ouve-se gritos. Você não vai continuar fugindo eternamente, seu rato sorrateiro. Então, Etienne foi para longe dali e fugiu correndo o mais rápido que podia conseguir. Tão depressa que suas pernas tremiam e que ele mal conseguia se manter em pé. Porém, quanto mais ele corria e fugia para longe, mais ele ouvia uma voz o acusando de ser um tremendo covarde que abandonou toda a sua família e os deixou para trás. Ele correu tanto, mais tanto, que chegou aos confins da terra. Após perceber que havia conseguido escapar do perigo, Etienne avistou um navio enorme, que aparentemente estaria se dirigindo para o Império Caspian. Ele usou seu sobretudo como moeda de troca e conseguiu comprar uma passagem. Para conseguir matar sua fome e sede durante a viagem, ele usou toda a herança de sua família que estava carregando consigo. Um a um, ele usou, não sobrando absolutamente nada. Ao chegar em seu destino, um feiticeiro da região o ajudou dando abrigo e comida.
O feiticeiro mudou a cor do cabelo de Etienne e dizia para ele que enquanto existisse a vontade de continuar vivo, ainda haveria um caminho a ser seguido. Em troca, Etienne trabalhava arduamente e, devido às péssimas condições em que vivia, por não estar acostumado com aquilo, ficava constantemente doente. A cada dia que se passava, mais a culpa por sobreviver ia lhe corroendo por dentro, pouco a pouco. Ele passou a ser perseguido e era sempre capturado e preso, sob a acusação de ser um escravo que teria ficado órfão apenas para conseguir escapar das autoridades. E então, nessas circunstâncias, passaram-se aproximadamente 1 ano inteiro, e o que antes era um nobre requintado e filho de um duque, passou a ser nada mais do que um estrangeiro perdido e sozinho, que a cada dia ficava mais e mais debilitado. Voltando para o presente, vemos Etienne deitado em um punhado de feno, dentro de um lugar que aparenta ser uma espécie de celeiro. Tremendo de frio, ele mal consegue descansar e segue atormentado em seus pensamentos, relembrando tudo o que aconteceu em seu passado. Me perdoe, Ed. Nesse momento, a filha do conde aparece diante dele, que continua ali, deitado e com os olhos fechados. Ela se aproxima e estende a sua mão em direção a ele, e em um ato de reflexo, Etienne abre seus olhos e se levanta rapidamente, agarrando a mão da garota. Uma cesta com alimentos que a garota trazia consigo acaba caindo no chão e ambos ficam surpresos com a reação um do outro. Etienne se pergunta o que a garota estaria fazendo ali e se questiona se ela não estaria apenas conferindo se ele ainda estaria vivo. A garota então pega a maçã que havia caído e oferece a ele, estendendo a mão. Surpreendido com aquilo, ele pensa: ela nem ao menos conseguia olhar para mim direito mais cedo, como se eu fosse um lixo qualquer. Ele se pergunta qual seria a intenção dela com aquela atitude e por que ela o incomoda tanto. Desde o início, ela me incomodou. Ele segue com seus pensamentos. Os dois estão frente a frente e, em um ato repentino, ele se aproxima da garota e a joga no chão. Ele fala para ela que ela é uma garota ingênua e muito estúpida e que não sente gratidão alguma por ela sonhar em salvar a vida dele. A garota então sai correndo de lá, se perguntando por que ele quis humilhar alguém que só queria ajudá-lo. Ela se culpa por ter se deixado levar pelo sentimento de piedade e pensa que nada daquilo teria acontecido se ela tivesse se preocupado com suas próprias coisas. Etienne ainda estava no chão do celeiro, cercado pelas coisas caídas e espalhadas. Ele se senta e chega à conclusão de que talvez tenha agido de forma muito agressiva com a menina. Mas ao mesmo tempo pensa que não importa e que talvez seja melhor esquecer de tudo, pois ela teria sido gentil apenas por sentir pena dele. Ele pega uma das maçãs que a garota trouxe, pensa por um instante e decide comê-la. Nossa história continua em uma cena onde é possível ver o conde se despedindo de todos novamente, dizendo que voltará em breve. O filho do conde, Eli, pergunta se desta vez seu pai está indo para o Império Urzeká, já que ele havia comentado algo a respeito. O conde responde que sim, e explica que a saúde do imperador não vai muito bem, por isso decidiu ir pessoalmente para manter as boas relações entre as famílias. O conde olha para Etienne e pergunta se ele se limpou direito, instruindo-o a servir bem seu filho Eli, pois ele será o duque da família algum dia. A filha do conde olha para Etienne, se perguntando por que seu pai está dando mais atenção a ele do que para ela. Após o conde partir, seu irmão Eli ordena que ela entre para casa, dizendo que vai sair para resolver algumas coisas. Ele fala para que ela não saia de casa para lugar algum, e a garota acena com a cabeça e diz que tudo bem. Eli, que estava caminhando, então olha para trás e diz: falando nisso, ele olha para Etienne e fala: você. Etienne olha para Eli sem reação. Inesperadamente, Eli aplica uma cotovelada no menino e diz: sim, escravo,
É com você que estou falando. A irmã de Eli se pergunta o que há de errado com ele para ter atacado Etienne assim do nada e sem motivo algum. Eli fala para Etienne que nunca vai precisar de um serviçal tão miserável como ele, e fala para ele ficar fora de seu caminho e de sua vista, ou vai se arrepender. Etienne não faz absolutamente nada, apenas se levanta, vira as costas e volta para a casa, enquanto a garota, ainda assustada, fica sem saber como agir diante daquela situação. Após voltar para casa, Dona serve uma xícara de chá para a garota e fala para ela relaxar um pouco. A mulher, que foi babá da garota quando pequena, pergunta onde o Sr. Eli havia ido. E a garota lhe responde que foi para Highbell resolver algumas coisas. Então a mulher, que tem o nome de Marta, diz que Eli apenas espera o conde sair para ir direto para as casas de jogos e comenta que ele deveria ser mais responsável e cuidar mais dos assuntos da sua família, ao invés de deixar tudo nas costas da garota. A garota, irmã de Eli, chamada Sioana, agradece a preocupação de Marta, mas diz que não pode deixar de cumprir suas obrigações, pois também tem a responsabilidade de cuidar de Legbelly. Marta sorri com admiração e fica imaginando o quanto ela é parecida com sua mãe. Então ela fala para Sioana que precisará se ausentar de casa em breve, pois tem assuntos para tratar, e pede para a garota que, mesmo que precise de ajuda com alguma coisa, fique longe do menino dos olhos vermelhos, pois ele cheira a encrenca e notícia ruim. A garota, que estava assinando alguns papéis, para por um instante e pergunta para Marta se aconteceu alguma coisa. Marta então responde que não exatamente, mas que o jeito como aquele garoto olha para ela a assusta um pouco, e por mais que ele não consiga falar, ainda assim não justifica. Marta fala que aconteça o que for, evite olhar para aqueles olhos vermelhos, e alerta Sioana, dizendo que ela conhece bem a história dos pássaros do inferno. Marta então sai do escritório e a garota fica imaginando qual seria a reação dela se contasse o que havia acontecido na outra noite. A garota relembra a atitude agressiva de Etienne quando de repente ela cai em si e fala: "Espere um pouco." "Ele falou!" exclama a garota. Então Sioana começa a se perguntar se ele estaria tentando enganar sua família esse tempo todo e como ele se atreve a enganar o conde de Legbelly. Ela fala que ele vai pagar por fazer isso e também por importuná-la. Em outra cena, vemos Etienne em um campo aberto. Ele parece estar cuidando de alguns animais enquanto reflete sobre sua situação. Ele pensa que, se o filho do conde for sempre agir assim com ele, será mais difícil viver por ali do que nas ruas. E se pergunta se deveria fugir dali. Nesse instante, alguém grita: "Você!" Ao olhar para trás, Etienne avista a filha do conde novamente. Ela manda ele ficar parado e avisa que está chegando ali em um instante. Enquanto a garota se aproxima, Etienne se questiona que, geralmente, eles, se referindo aos nobres, normalmente pedem para que vá até eles. Ao chegar onde Etienne estava, Sioana pede explicações, dizendo que ele estava enganando a todos, fazendo-os pensar que ele era mudo, quando na verdade podia falar. Ela fala que ele estava cuspindo na gentileza de seu mestre, enquanto imagina que nunca havia conhecido um servo tão impetuoso quanto esse. Etienne apenas a observa sem dizer nada, e a garota pergunta se ele pensa que ela tem medo por ele ficar olhando para ela daquela forma. Enquanto terminava de falar que era assustador, ela tropeça e cai no chão. Sentindo-se uma completa tola com aquela situação, ao tentar se levantar, ela sente uma forte dor e se dá conta que possivelmente torceu o tornozelo. Etienne olha para ela com desdém, imaginando o quanto ela é idiota, mas se aproxima e abaixa de costas para Sioana. Ela se pergunta o que ele está tentando fazer e se ele estaria esperando que ela subisse em suas costas. Não posso ser vista tocando um menino servo, ela pensa. Porém, ao perceber que não tem muita opção, pois não consegue se levantar e caminhar,
Ela decide ir com ele e sobe nas costas de Etienne. Ele a segura e se levanta para seguirem adiante, enquanto ela fica surpresa, pois achou que ele não conseguiria carregá-la tão facilmente. Enquanto Etienne a carrega, ela começa a imaginar qual seria a reação de Eli se ficasse sabendo disso, e que certamente ele diria que ela é uma vergonha para a família. Após algum tempo, a garota pensa consigo mesma: espera, ele não apenas tem mais força do que aparenta, mas também ele cheira muito bem. Algum tempo depois, de volta à casa do conde, ao passar perto do quarto de Sioana, Marta escuta a menina conversando com alguém. Sioana diz que pode se cuidar sozinha e pergunta: onde você aprendeu a fazer isso? E completa dizendo: você é muito bom nisso. Ao abrir a porta, Marta então vê Sioana sentada na cama e logo ao lado dela está Etienne. No mesmo instante, Marta fica furiosa. Ela pergunta o que está acontecendo e manda Etienne sair de perto de Sioana, chamando-o de bastardo. Sioana pede para Marta parar de gritar, alegando que ela vai acabar ficando com dor de cabeça. Seu pequeno pássaro do inferno, diz Marta, se perguntando como ele ousa, enquanto Sioana pede para ela se acalmar. Sioana explica para Marta que ele estava apenas a ajudando, pois ela havia se machucado durante uma caminhada. Marta, ainda assustada, pergunta se aquele menino não tinha feito nada de mal para a garota, alertando-a que já ouviu tantas histórias horríveis de meninos servos que atacam as garotas de famílias nobres. Sioana fala para Marta deixar de bobagem, que não tinha acontecido absolutamente nada. Em outra cena, é possível ver Etienne trabalhando perto do estábulo onde costuma dormir suas noites. Enquanto trabalha, não muito distante dali, Sioana o observa escondida. Etienne percebe a presença da garota e se pergunta o que será que ela está querendo dessa vez. Sioana então vai para perto dele e fala que se alguém fez algo por você, o mais comum é reconhecer. Então ela diz que está ali para agradecê-lo. A garota fala para Etienne que até mesmo Marta havia dito que ele fez um excelente trabalho ao tratar do seu tornozelo e que graças a isso deve se recuperar rapidamente. Etienne não fala nada e Sioana começa a se sentir um pouco tola por estar ali agradecendo a um servo. Ela fala para Etienne que fez todo esse trajeto apenas para agradecê-lo e que ele ao menos devia retribuir a gentileza, já que ele tinha sido muito arrogante e agressivo com ela na noite passada. Sioana encosta o dedo no peito de Etienne e pergunta como ele se atreve a encostar nela, sendo alguém de classe inferior. Etienne fica sem jeito diante da garota e ela fica se perguntando por que ele estaria agindo dessa forma. Será que ele está com medo de mim? Então Sioana fala para Etienne não se preocupar, que ela não vai contar nada para ninguém, e diz que se algo assim se espalhasse, ele não viveria para ver o sol nascer novamente. Mas a garota se questiona, pois realmente deveria ter medo do castigo que uma menina pode receber por visitar um servo no meio da noite. Etienne então observa Sioana, se aproxima da garota e diz educadamente: espero que me perdoe por ser tão estúpido, minha dama. Sioana fica surpresa, pois com certeza não esperava por aquilo, e no mesmo instante fica toda vermelha. Porém, ela fala para Etienne: isso mesmo, e pergunta se foi tão difícil assim se desculpar. Sioana começa a pensar no comportamento de Etienne, pois ele havia sido tão assustador com ela, mas agora parecia tão diferente. Então ela fala para Etienne que é uma senhora muito benevolente e que apenas por isso irá perdoá-lo, mas que isso nunca mais se repita. Ele faz uma cara de desinteresse e fica imaginando o quanto ela é boba. Ela olha para Etienne e fala para ele que tudo o que ele precisa é de uma lição para aprender bons modos. O garoto, sorrindo, se pergunta como ela planejaria fazer isso.
Sioana começa a pensar um pouco e lembra-se que seu pai havia dito que no momento não iria precisar do garoto. Ela então tem uma ideia e diz para Etienne que, a partir daquele dia, ele será o seu servo pessoal e que ele deverá fazer tudo e qualquer coisa que ela o ordenar. Ela pergunta se ele entendeu, enquanto o observa sorrindo. Sioana então agarra a manga da camisa do garoto e o arrasta dizendo: "Vamos!" Ela fala para Etienne que irá lhe mostrar toda Leg Belly. Então, os dois saem dali e começam a explorar toda a região de Leg Belly. Eles passam por diversas localidades, cachoeiras, vilarejos, colinas. Ao pararem um pouco para admirar a vista e tomar um fôlego, eles ficam um do lado do outro. E Etienne, após muito tempo, parece estar se sentindo bem. Ele então sorri e Sioana começa a observá-lo, imaginando que ele fica muito bonito quando está sorrindo. Ela então sorri e os dois partem dali. A minha querida mãe, algo significativo aconteceu recentemente. Papai trouxe um servo em sua viagem mais recente. Nunca tinha conhecido um garoto da minha idade, e este possui olhos vermelhos. Marta diz que ele parece com um pássaro infernal, e sempre me diz para não olhar em seus olhos ou ficar perto dele. Mas por que eu deveria fazer isso? Afinal, sou senhora de Leg Belly, e cada pedaço dessa terra me pertence. Por que eu deveria evitar a um servo? Sioana então avista algumas rosas e rapidamente sai correndo em direção a elas para pegá-las. Mas Etienne a impede, e ela se pergunta qual seria o motivo. Por causa dos espinhos? Etienne então vai apanhar as rosas, enquanto Sioana segue o observando. Ele pega uma das rosas vermelhas e oferece para a garota. Sioana então pensa consigo mesma: eu poderia ter um garoto assim, na palma da minha mão.